Meus irmãos, Números capítulo 13, versículo 1, 2 e depois do 17 até o 33. Acompanhem comigo, muito atentos, porque é Deus falando conosco através da sua santa palavra. Números capítulo 13, versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais envia um homem, seja um de seus príncipes. Envia um homem que seja um de seus príncipes. Agora do 17 ao 33. Quando Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã, disse-lhes: subi ao Neguebe e escalai as montanhas. Vede como é a terra e o povo que habita nela, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, como é a terra em que habitam, é boa ou má, como são as cidades em que vivem, são abertas ou fortificadas, como é o solo, é fértil ou estéril, tem matas ou não, esforçai-vos e trazei produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, e entraram a Ramate. Subiram através do Neguebe e viram até Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Enaque. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual 2 homens trouxeram numa vara, bem como romãs e figos. Chamou-se aquele lugar Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. 25. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, bem como a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra que nos enviaste, ela verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque, os amalequitas habitam a terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus também na parte da montanha. Os cananeus habitam junto ao mar, ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamos-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ele. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos de lá são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são raça de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhe parecíamos. Versículo 2, a última palavra, nos diz: príncipes. E no versículo 33 nós temos que eles eram gafanhotos. Portanto, temos um paradoxo. As mesmas pessoas em um momento eram príncipes e logo depois se tornaram gafanhotos. Então, na tua vida hoje o paradoxo é: você, como filho de Deus, é um príncipe ou vive como um gafanhoto? As irmãs são princesas, obviamente, né? Nós somos filhos de Deus. Deus é rei. Logo, os filhos do rei são os príncipes e as princesas do Senhor. É assim que nós temos que viver, como príncipes e como princesas do Senhor, como filhos realmente do rei. Contudo, aquele povo se via como gafanhotos. Eles sofreram a chamada e famosa síndrome de gafanhoto. Primeiro lugar, qual é o contexto? O povo de Israel estava no Egito, era escravo no Egito. Passaram lá muito tempo como escravos no Egito. Então Deus suscitou um homem chamado Moisés que o libertou do Egito. Eles saíram do Egito e foram tomar a terra que o Senhor havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. E no meio do caminho eles encontraram um grande mar. Na frente eles tinham um mar, nas laterais tinham montanhas,
e atrás deles tinha o poderoso exército de Faraó, que ia acabar com eles, ia massacrar o povo de Israel, e o restante que sobrevivesse ia levar de volta para o Egito. Mas Deus abriu o mar e eles cruzaram o mar a seco. Quando eles cruzaram o mar, o Senhor fechou o mar e o exército dos egípcios morreu naquele lugar. Deus fez milagres tremendos por este povo, e durante 2 anos eles caminharam no deserto de lugar em lugar, até que chegaram no deserto de Parã. A partir dali eles tinham que somente atravessar algumas montanhas e tomar a terra que o Senhor havia lhes prometido. E Moisés, muito sábio que era, disse o seguinte: Deus falou comigo, e eu vou escolher 12 pessoas de vocês, um de cada tribo de Israel, os 12 espias, mas não pode ser qualquer pessoa, eles têm que ser príncipes. Em primeiro lugar, esses 12 espias eram príncipes, eram pessoas extremamente importantes, eram líderes, eram pessoas que quando tu via, dizia, olha realmente, olha aquele homem, olha que exemplo, eu quero que meu filho seja igual a ele é um príncipe de Israel. Eles eram 12 principais líderes, um de cada tribo de Israel. Eles eram pessoas influentes. O que é uma pessoa influente? É aquela pessoa que se vê na igreja hoje, com uma gravata amarela com bolinhas azuis. Amanhã vai ter 2 ou 3 jovens com gravata amarela com bolinha azul imitando ele. É aquela irmã que vem para a igreja e faz um penteado diferente, e na semana seguinte vai ter 3 meninas com um penteado igualzinho ao penteado dela. São pessoas influentes, pessoa que as pessoas observam e dizem, realmente eu quero ser parecido com ele. É aquele músico, aquele pregador que vem aqui na frente e os jovens dizem, quando eu crescer eu quero ser igualzinho a ele. É esse tipo de gente que é a pessoa influente. E esses 12 príncipes eram pessoas influentes. Eram pessoas que através deles Israel inteiro poderia ser abençoado ou poderia ser amaldiçoado. Esses 12 príncipes eram pessoas fortes. Eram pessoas que Moisés escolheu a dedo, dizendo, você vai. Por quê? Se eles subissem, atravessassem a montanha e fossem ver uma terra inimiga, e chegando lá nessa terra inimiga, tivessem homens fortes e os atacassem, eles teriam que se defender, teriam que ter como se defender. Portanto, eram pessoas fortes e eram principalmente pessoas inteligentes. Não eram burros não eram bestas. Eram pessoas inteligentes. Por quê? Eles tinham que saber se esconder, utilizar a natureza do lugar para se esconder, para conseguir espiar a terra, sem que fossem avistados. Esses eram os 12 espias de Israel. E eles eram corajosos. Eles foram mandados para um lugar que eles não conheciam, poderiam ser mortos, enfrentar um povo que eles não conheciam, e eles fizeram o quê? Disseram, sim, nós vamos. Eu não vejo em momento algum aqui, no livro de Números, algum deles dizendo, não, eu não vou, eu não quero ir, eu estou com medo, minha perna está batendo, eu não vou, estou com dor na perna, eu não vou ir. Nenhum deles deu desculpa, nenhum. Eles eram corajosos, e eles eram otimistas. Moisés, pelo que eu entendo, lendo o Pentateuco, ele era um cara diferente dos outros. Ele se cercava de pessoas fortes, de pessoas que tinham potencial para liderança, e se cercava principalmente de pessoas corajosas. Porque para estar no meio do deserto, cercado de povos inimigos, com mais de 1 milhão de pessoas, tinha que ser corajoso. Moisés era um homem corajoso, portanto ele escolheu pessoas corajosas para estarem ao lado dele. E esses 12 espias eram valentes, eram corajosos. É tipo aquele jovem que a gente fala, irmão, vai pregar hoje de noite. Ele vem aqui na frente e ele prega. É aquele irmão que o pastor fala, ó, segunda-feira quem estiver ali, vamos trabalhar na obra. Chega de manhã cedo, está ali os irmãos trabalhando. São pessoas valentes, são pessoas corajosas. Eles eram 12 exemplos. Os melhores e maiores líderes de Israel eram aqueles 12, tirando Moisés e Arão. Contudo, nós lemos agora aqui, que tudo isso que eu falei agora, o que eles eram, mudou completamente a partir do momento em que eles entraram na terra. Eles eram, não falei que eles são, não só porque eles morreram, mas porque a partir do momento em que eles cruzaram as montanhas, eles foram transformados.